Hoje eu vou te explicar como que você pode lucrar 6 vezes mais no Bitcoin sem correr o risco de grandes quedas. Vou te explicar como que você pode multiplicar o seu capital de uma maneira muito mais rápida se você for uma pessoa extremamente estratégica. E eu vou te apresentar dados, vou te apresentar exatamente a técnica que eu utilizo e que eu mesmo vejo meu capital multiplicando sem vivenciar volatilidades para baixo. Olha só, eu sei que muitas pessoas têm medo de investir no mercado cripto por conta da sua volatilidade, né? E essas pessoas elas têm medo de ver o seu patrimônio se desvalorizando 10, 20, 30 ou até mesmo 50%. Eu, Gui Teles, também tenho esse medo. Eu jamais vou ficar assistindo meu patrimônio se desvalorizar 20, 30, 40%. Esquece, eu não sou o cara que vou ficar fazendo isso. E através disso eu construí uma técnica que eu vou te apresentar nessa análise aqui e que você pode utilizar ela aí do outro lado. Dessa maneira, você vai multiplicar o seu capital de uma maneira mais acentuada e ainda não vai vivenciar grandes quedas. Parece bom demais, né? Mas assista esse vídeo que eu vou te explicar tudo isso através de dados. Bom, Kiteles na área, e se você não for inscrito no canal, considere se inscrever, pois aqui eu trago um mega conteúdo todos os dias da semana, principalmente quando eu falo sobre análise on-chain. E caso esse conteúdo venha fazer sentido para você, deixa o seu like para dar aquela força pro canal e para mostrar que o conteúdo ele está sendo relevante, beleza? Bom, mas chega de papo, bora ver gráfico, que é o que nos interessa aí. Olha só, para a gente começar a nossa análise, esse indicador aqui na sua frente é de Solana. Eu quero que você observe exatamente nesses momentos que nós temos aqui em verde. Esses momentos em verde são as melhores fases para a gente ficar exposto em Solana. E olha só, veja que desde o começo desse ciclo que nós estamos olhando ali para o final de 2022, veja que poucas vezes esse indicador ele ficou verde. Quando esse indicador ele não está verde, significa que o momento não é tão favorável assim para a gente investir em Solana. E eu sei que muitas pessoas vão olhar para isso daqui e vão falar, pô, mas Solana estava a 12 dólares lá atrás, hoje ela está a 170 dólares. Deu para fazer muito dinheiro rodando Solana. Sim, é verdade. Se você tivesse investido lá em dezembro de 2022, $1.000 em Solana, muito provavelmente hoje você teria algo em torno de $5.500, uma boa valorização. Mas eu quero que você repare na volatilidade dessa linha laranja, que é exatamente a exposição da sua carteira em Solana. Subiu, 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 depois devolveu parte, subiu, devolveu, subiu, devolveu, subiu e devolveu muito mais que ela já tinha devolvido lá atrás. Essa é a volatilidade de uma carteira de holding, de uma pessoa que simplesmente comprou Solana e vai ficar segurando esse ativo até a alta infinita. Agora, se você tivesse investido em Solana lá atrás e simplesmente ficado exposto nos momentos verdes, a linha azul aqui seria exatamente o seu patrimônio. Veja como que é o padrão dessa linha. O padrão dela é sobe, encontra um platô. Sobe, encontra um novo platô. Aqui a gente desceu um platô, mas veja que o patrimônio ele está estabilizado. E se a gente comparar uma carteira que fica investida só nos momentos verdes com uma carteira de holding, a comparação que nós temos é exatamente essa daqui. Eu quero que você observe que as duas carteiras investindo $1.000 lá atrás, no final de 2022, hoje a carteira que está rodando ela teria $5.400. A carteira que comprou e vendeu ficou exposto somente nos momentos verdes, a gente teria $7.600. Ou seja, a gente teria muito mais dinheiro no nosso bolso sem que a gente vivencie as quedas. E aqui ainda tem uma grande sacada. Não se iniciou um grande bear market ainda em Solana. Se esse bear market ele inicia, a carteira que vendeu, ela está protegida do bear market. A carteira que está rodando o ativo, ela está exposta a esse bear market, ou seja, o patrimônio dela vai voltar tudo ali praticamente na estaca zero. Sem que a gente tenha vivenciado um grande bear market, uma técnica de comprar e vender o ativo, ela já se mostra muito mais valiosa do que a técnica de simplesmente holdar o ativo. E novamente, a gente ainda não vivenciou um bear market profundo. Caso a gente vivencie, meu caro, pode ter certeza que uma carteira que vendeu lá em cima, ela vai valer muito mais do que uma carteira que está holdando. E eu quero que você observe qual que é o padrão das compras e das vendas. O mais importante aqui nem é o resultado final que nós temos.
O mais importante aqui é que você observe exatamente como que é o padrão dessa carteira. Ela é um padrão que multiplica, preserva, multiplica, preserva, multiplica, preserva. 100% das operações dão certas? Não. Essa daqui, por exemplo, foi uma operação que entrou no prejuízo, mas a gente consegue ver que há uma certa preservação mesmo do prejuízo. Isso daqui não funciona somente para Solana, se a gente olhar ali para Uniswap também, a gente tem o mesmo padrão. Olha só, se a gente ver a linha laranja aqui, estamos falando da pessoa que investiu $1.000 lá atrás em Uniswap, e olha só, aqui a gente está vendo um case aonde o ativo voltou para o patamar de preço que ele estava em dezembro de 2022. O cara que ficou rodando durante esse período ali, os $1.000 dele se transformaram em $840, porque aqui ele pegou um ativo que não subiu. Agora, utilizando o mesmo conceito, se a pessoa investe somente nos períodos verdes aqui, que são os movimentos mais favoráveis, a carteira dessa pessoa seria exatamente essa linha azul que nós temos aqui. O patrimônio que a pessoa investiu ali $1.000 em dezembro de 2022, hoje ele vale $1.970. Quando a gente compara com uma carteira, por exemplo, que ela fica fazendo holding, essa carteira que está fazendo holding, ela está no prejuízo, enquanto a carteira que vendeu, ela está no lucro. E mais uma vez, eu quero que você repare qual que é o padrão desse gráfico aqui. Multiplica, preserva, multiplica, preserva. E você vai fazendo isso ao longo do tempo. E novamente, quando a gente olha para a Uniswap, se ela engata em um bear market profundo, se ela vai buscar um novo fundo mais baixo do que o que ela está nesse momento, a carteira que vendeu ela não vai se expor a essa volatilidade para baixo, ela vai simplesmente continuar vendida. A carteira que está holdando esse ativo, ela estará exposta a essa volatilidade para baixo. E se tem uma coisa que eu aprendi dentro do mercado cripto é que aqui é uma beleza para você fazer dinheiro, mas também é uma beleza para você perder dinheiro. Ou seja, a volatilidade ela é tão boa para cima quanto tão ruim para baixo. E se você conseguir eliminar a volatilidade para baixo, meu caro, você encontrou um excelente mercado para você multiplicar dinheiro de uma maneira bem exponencial. E como que você faz para isso? É só você saber os momentos de vender. Já falei diversas vezes para você aqui no canal que é muito mais importante você saber vender do que você saber comprar. Comprar, todo mundo sabe falar que a alta é infinita, todo mundo sabe falar que existe 10 bons projetos, todo mundo sabe falar, compra Bitcoin hoje porque daqui 5 anos você estará no lucro. Todo mundo sabe fazer isso. Agora, poucas pessoas sabem o momento de vender. E você sabe quantos por cento das pessoas perdem dinheiro dentro do mercado financeiro? 95%. Apenas 5% fazem dinheiro dentro do mercado financeiro. Isso significa que se todo mundo sabe comprar, os 5% são as pessoas que sabem vender. E esses dados aqui te mostram como que é muito mais importante você saber vender. Outro case aqui, se a gente pegar Link, outra altcoin aí, a gente pode fazer a mesma comparação, investindo somente nesses momentos verdes. O que são esses momentos verdes? São momentos onde os dados estão extremamente favoráveis, não posso abrir o que está por trás desses indicadores que foi construído por mim, mas entenda que são os momentos mais propícios para a gente fazer dinheiro. Momentos que eu chamo de baixo risco do mercado. Momentos onde a gente pode colocar o nosso capital, que a gente não vai estar tanto exposto assim em cenários mais incertos, cenários de quedas, tá? E bom, quando a gente olha para isso daqui, se a pessoa também em dezembro ali de 2022, novembro, dezembro de 2022, se ela investiu $1.000 em Link, hoje ela teria ali algo em torno de $2.000. E se a gente comparar essa carteira dessa pessoa que investiu e ficou holdando, esse é o gráfico da carteira da pessoa que investiu e ficou holdando. Ela ficou estagnada enquanto o Link ficou estagnada, depois teve seu primeiro pump, ela devolveu praticamente tudo. Depois ela teve mais um pump e ela devolveu tudo mais uma vez. Ou seja, a pessoa está brincando de enriquecer a corretora, porque ela simplesmente não está colocando dinheiro no seu bolso. Agora, quando a gente compara com a carteira de uma pessoa que comprou, vendeu, uma pessoa que segue uma lógica de multiplique, preserve, multiplique, preserve, multiplique, preserve,
A comparação que nós temos é exatamente essa daqui. A pessoa que está holdando, ela tem $2.000 ali de lucro. A pessoa que comprou e vendeu, ela tem 3.600 garantido. Os 3.600 está no bolso dela porque ela está vendida. A pessoa que está holdando o ativo, ela não tem aquele dinheiro ainda no seu bolso, aquele dinheiro está na tela do computador dela. E ficar rico, meu caro, na tela do computador não é o que eu quero. Eu quero ficar rico na vida real. Eu quero alugar, comprar a mansão, eu quero comprar a Lamborghini, eu quero comprar o iate na vida real e não no metaverso, tá? Para mim é muito mais importante que esse dinheiro esteja no meu bolso do que apenas na tela, beleza? Boa. E obviamente que muitas pessoas vão se questionar se isso serve para Bitcoin, então a gente tem o gráfico do Bitcoin desde 2012. Um gráfico que simplesmente deixa qualquer um de boca aberta quando pensa, pô, por que eu não comprei Bitcoin lá em 2013, 2015, 2017? Hoje eu estaria no lucro, porque esse gráfico ele aponta para cima. Mas eu quero que você observe que esse gráfico ele sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce. Ele está subindo, mas ele vai descer um dia também. E a gente sabe que essa descida ela é muito prejudicial para o patrimônio, mas vamos lá. Se a gente pegar os melhores momentos para a gente investir no Bitcoin, são essas regiões verdes. Os momentos para a gente ficar fora do Bitcoin são essas regiões vermelhas. O maior período do Bitcoin, ao longo de todo esse tempo, você ficaria vendido e não comprado, tá? E aí aqui eu quero que você observe. Se uma pessoa investisse $1.000 em Bitcoin lá em 2013, hoje essa pessoa teria algo em torno de $8 milhões. Olha que loucura. Se você simplesmente tivesse comprado $1.000 em 2013, hoje você estaria multimilionário em dólar. Multiplica isso por 6, que você vai ver quanto que isso dá em real. E lembrando quanto que é o dólar, quanto era o dólar em 2013. Isso é muito dinheiro e eu sei que isso instiga muito as pessoas a investirem, a holdarem bons projetos, porque essas narrativas de que daqui 10 anos, daqui 5 anos você estará no lucro, é óbvio que você estará no lucro se a gente está com o ativo subindo, porque o ativo ele está sendo mais demandado. Só que o que poucas pessoas falam para você é que quando você vivenciar um bear market, você vai devolver até 80% daquele patrimônio que você tinha. Ou seja, se você não entrou em 2013 e você está entrando agora ou nos últimos anos, você pode ver sim o seu patrimônio derreter em 80%. Tá preparado para ver isso daí? Tá preparado para ver o seu 1 milhão virando R$200 mil? Tá preparado para ver isso tudo virando pó? Eu não estou preparado. Por conta disso, eu prefiro investir nos momentos mais certos, que é exatamente esses momentos verdes. E se você investir nos momentos verdes e sair nos momentos vermelhos, você tem essa linha azul aqui. E quando a gente compara um investimento de $1.000 nessa estratégia de comprou, vendeu, comprou, vendeu, comprou, vendeu, hoje, em vez de $8 milhões, você teria $47 milhões. Nós estamos falando de praticamente 6 vezes mais só pelo fato de você ter vendido. E sabe qual que é o melhor disso tudo? Não são os $47 milhões. É exatamente o fato de você não vivenciar a volatilidade para baixo. Olha só, quando a gente volta para esse gráfico aqui e a gente olha somente para a carteira de holding, ela segue a volatilidade do Bitcoin. Ela sobe, ela cai, ela sobe, ela cai, ela sobe, ela cai. Quando a gente olha uma carteira que tem uma estratégia de comprou, vendeu, olha como que é o patrimônio da carteira. Subiu, protegeu, subiu, protegeu, subiu, protegeu, subiu, protegeu. Essa carteira ela não trabalha com volatilidade para baixo. Isso tem um significado muito forte. Se o Bitcoin for a zero, a carteira que está rodando, ela vai a zero. E a carteira que não está rodando, a carteira que compra e vende, ela vai ficar com esses 47 milhões no bolso. Essa é a magia de você saber o ponto de venda, porque quando você sabe o ponto de venda, significa, meu caro, que pode acontecer o apocalipse na Terra. Aquele dinheiro você garantiu e você colocou no seu bolso. Você não vai devolver aquilo para o mercado. E é algo que eu venho tentando te ensinar aqui no canal do YouTube. Olha só, eu não sou holder, eu não sou trader, eu não sou position trader, eu não sou swing trader, eu não sou nada disso.
Eu sou um cara que compra informações privilegiadas e que vejo os momentos mais favoráveis da gente ficar investidos e os momentos mais favoráveis da gente ficar fora. Tudo isso eu transformo em indicadores e através desses indicadores eu tomo decisão de compra e de venda. Simples assim. Se a gente vem para esse indicador aqui do Bitcoin que eu utilizo para tomar decisões de compra ou de venda, se ele sair da zona verde e entrar na zona vermelha, bumba, eu estou fora, eu estou vendido e eu fico fora do mercado, porque eu sei que as fases mais favoráveis são as fases verdes. Se eu invisto seguindo esse indicador aqui, a minha carteira ela é esse gráfico, ela trabalha com volatilidade para cima. Gui, a teoria é linda. Isso parece muito bom para ser verdade. Como que a gente vai fazer isso na nossa vida real? Seguindo os dados. Sinalizou venda? Sai fora. Sinalizou compra? Entre e não importa aquilo que você acha. E aqui está a prova viva de que isso funciona. Esse é o patrimônio da carteira Rumo ao Milhão. Um patrimônio onde ele sobe, preserva, sobe, preserva, sobe, preserva. A gente não vai vivenciar volatilidade para baixo. É o que eu falo para vocês. Se o mercado for a zero agora, enquanto eu estou gravando esse vídeo aqui para você, todos esses indicadores serão acionados e todos os meus clientes saberão um ponto exato de venda, de sair do mercado para que a gente proteja o nosso capital, para que a nossa carteira continue subindo conforme a teoria que eu estou te apresentando aqui. A teoria de comprar e vender os ativos no momento certo. E se a gente faz isso, esse é o gráfico do nosso patrimônio. Se a gente não faz isso, o gráfico que nós temos da nossa carteira é um gráfico exatamente como esse daqui, um batimento cardíaco. Olha só. Se você está no mercado cripto pelo menos há 6 meses, pelo menos há 12 meses, olha para a performance da sua carteira. Veja se você vivencia uma volatilidade para baixo, veja como que é esse sentimento de ver você devolvendo tudo para o mercado, você ter lucrado uma quantidade que faria diferença na sua vida e você ter devolvido aquilo para o mercado. Eu já conheci pessoas que chegaram a fazer múltiplos milhões de reais e, no final das contas, ela estava com R$ 2 na sua carteira para poder abastecer uma moto. Isso aconteceu por conta da ganância, por conta da pessoa só saber comprar, ela não saber vender. Saber vender é muito mais importante do que saber comprar. Se você fizer isso de maneira certa, você pode ter muito mais dinheiro lá na frente sem vivenciar toda a volatilidade, sem vivenciar os movimentos de baixa. Para isso, você precisa seguir dados. E esses dados eles têm que ser binários, eles não podem ser talvez, pode ser. Isso vai acontecer. Esses dados é 1 ou é 0, comprou ou vendeu. Simplesmente isso. Se você fizer isso, pode ter certeza que você vai ver o seu patrimônio subindo dessa maneira, beleza? Bom, quando a gente olha, por exemplo, para o Bitcoin, ontem eu comentei que nós estamos tendo um enfraquecimento dessa tendência. A gente pode traçar um canal de alta aqui, e é óbvio que todo canal de alta rompe para baixo, porque se a gente está subindo em um determinado momento, a gente tem que cair. Então a gente vai voltar em uma movimentação para baixo. Mas canais de alta são tendências de alta, querendo ou não. O que me mostra o enfraquecimento dessa tendência? O fato da gente ver topos mais baixos que os topos anteriores, e quando a gente olha para o RSI, por exemplo, a gente já viu divergência entre esses dois topos no RSI, e a gente começa a ver o RSI galgando patamares mais baixos que ele não galgava anteriormente. Da última vez que ele veio dentro dessa região aqui dos 37, ele voltou a subir de uma maneira muito forte. A gente já está vendo um sentimento um pouco ao contrário agora, tá? Sem falar que nós estamos há semanas sem pullback. O pullback não acontece desde quando a gente formou o último fundo. Isso vai nos alavancando, isso vai fazendo com que na hora que a gente tiver um pullback, o pullback ele seja de uma maneira mais expressiva. E ontem eu comentei com você que sim, estava olhando para compras em algumas altcoins, mas que o Bitcoin não poderia azedar. Para mim, ele já está chegando próximo do seu ponto de validade ali, então eu estou extremamente posicionado na
defensiva. Por que eu estou posicionado na defensiva? Porque eu quero meu patrimônio dessa maneira. Um patrimônio que se valoriza, preserva. Se valoriza, preserva, tá? Para aquelas pessoas que não acreditam, lembre-se que eu fiz realizações ali, 30% da carteira, aonde a gente começou a fazer vendas de Bitcoin em 110 mil dólares. Desde essas vendas aqui, tudo que eu venho fazendo dentro dessa região é me reposicionando com stops muito claro, porque eu também não vou ficar aqui vacilando, vai que a gente tenha uma movimentação a mais para cima. Eu quero surfar essa movimentação a mais para cima também, mas desde o momento que eu faço a realização, eu já paro com a crença de ficar rodando ativo, porque eu sei que nós estamos dentro de uma zona de all-time high. Dentro dessa zona de all-time high, eu vou distribuir e vou tentar reentrar nas movimentações de baixa com stop muito claro. Estopou, foi violinada, eu reentro e me preparo para a movimentação de alta. Se voltar e estopar em um determinado momento, pode ser uma grande correção que vem para baixo. Eu não vou ficar exposto em correção nenhuma, nem de 10, nem de 20, nem de 40%. Eu acho um absurdo aquelas pessoas que falam que cripto é volátil. É normal você vivenciar uma queda de 30, 40% para depois você vivenciar uma alta de 100%. Olha só, eu não suporto esse tipo de coisa. Eu prefiro ficar fora das quedas e me expor quando os momentos estão mais favoráveis. Ah, Gui, mas você pode perder alguma pernada? Sim, eu posso perder e não tenho problema nenhum em perder uma pernada de alta. Se tem uma coisa que eu não tenho é FOMO. Se tem uma coisa que eu tenho e muito é medo de perder dinheiro. E não, eu não aceito perder dinheiro. Tudo aquilo que o mercado me entrega, eu coloco no meu bolso, eu garanto aquilo e eu fico fora das movimentações. Foi exatamente esse mindset que me fez chegar aonde eu estou hoje. Se não fosse esse mindset, meu cara, não sei aonde eu estaria hoje, instalador de som ainda no Brasil, não sei aonde eu estaria hoje, mas o fato de pensar dessa maneira, multiplique dinheiro, preserve dinheiro, é o que me fez enriquecer. Poupar é muito mais importante do que você só saber fazer dinheiro, beleza? Bom, sem contar que quando a gente olha para os pullbacks do Bitcoin, não acontece pullback desde lá de trás, naquele meu indicador também de momento dos traders. E a gente também está vendo muita divergência nesse indicador. Se a gente olhar para o Ether voltou a subir na data de hoje, bateu na linha verde. Linha verde é zona de venda. Se a gente olhar para o price action do Ether, a gente teve um falso rompimento. 80% dos rompimentos eles são falsos. Opere contra o rompimento. A gente rompeu, você compra? Não, você vende. Simples assim, porque 80% das vezes você estará certo, 20% das vezes você errará a sua operação. E tá tudo bem você errar 20% das suas operações. Entenda, esse jogo não é um jogo de 100% de assertividade. Esse jogo é um jogo de multiplicação de dinheiro. Se você estiver errando mais do que você está acertando, mas se o seu patrimônio continuar subindo, perfeito, continue errando mais do que você está acertando, porque está funcionando, o seu patrimônio está crescendo. Então, isso significa que você está enriquecendo. Lembre-se, você começou nos investimentos para enriquecer e não foi para acumular bons projetos. Como eu sei disso? Um dia eu também comecei no mercado financeiro. Bom, quando a gente olha também para essa região aqui, a gente está vendo o Bitcoin com muita alavancagem das pessoas apostando em long. Boa parte dessa alavancagem está nos 105 mil dólares e outra parte ali está nos 92 mil dólares. 92 mil dólares acaba sendo longe, não gostaria da gente ver um pullback até lá, mas um pullback aí, a região de 100 mil dólares ainda continua sendo extremamente saudável. Esteja preparado para essa correção acontecer, esteja posicionado de uma maneira estratégica que você consiga multiplicar o seu dinheiro e preservar o seu dinheiro também. Essa historinha de comprar 10 bons projetos e ficar rodando, meu caro, não funciona para quem realmente quer enriquecer no mercado cripto. Para você enriquecer, você precisa ser muito mais profissional nesse jogo e tomar decisões muito mais estratégicas, beleza? Bom, se você quiser que eu mande uma mensagem na tela do seu celular daquilo que eu estou comprando, aquilo que eu estou vendendo, para que você possa fazer exatamente o mesmo que eu. Se eu mandar uma mensagem para você com a estrutura da operação de compra e de venda, você tem muito mais assertividade do que
sozinho, porque entenda, eu invisto muito caro nesses indicadores de informações privilegiadas. Eu tenho uma empresa por trás nisso, tenho uma engenharia de dados trabalhando para que a gente construa esse tipo de indicadores aqui que eu mostrei para você que podem fazer com que a gente lucre 6 vezes mais no Bitcoin. Se você quiser ter tudo isso resumido em uma decisão, basta você entrar para a carteira Rumo ao Milhão. A carteira Rumo ao Milhão é uma carteira totalmente dinâmica, que ela compra e vende ativos, tá? Não é uma carteira engessada, não é uma lista de 10 bons ativos, e sim uma carteira que ela vai comprando e vendendo os ativos, seguindo todas essas técnicas que eu te mostrei aqui. Para que você entre para a carteira Rumo ao Milhão, basta você clicar no primeiro link da descrição. Ao você clicar no primeiro link da descrição, você vai ser direcionado para essa página, e nessa página eu te explico o que é a carteira Rumo ao Milhão. Assista esse vídeo, veja se a carteira Rumo ao Milhão ela é para você ou não, tá? Esse é o patrimônio da carteira Rumo ao Milhão. Se você está a fim de só holdar ativos, esquece, a carteira Rumo ao Milhão não é para você. A carteira Rumo ao Milhão é para quem está disposto a buscar um acúmulo de patrimônio, para quem está disposto a comprar e vender os ativos. Não tem fórmula milagrosa, não é da noite para o dia e vai levar tempo para que você acumule todo esse patrimônio, mas tenha certeza que será de uma maneira consistente. Aqui abaixo eu te explico que você vai ter acesso a um app exclusivo meu no seu celular, onde você vai receber essas notificações na tela do seu celular, daquilo que eu estou comprando, aquilo que eu estou vendendo. Você pode acessar o app pelo celular ou pelo computador e você vai ter acesso a essas postagens aqui com as minhas decisões. Decisões de venda de Bitcoin, 110 mil dólares, com pontos de stop, depois esses pontos foram alterados, com toda a estrutura que você precisa saber para que você simplesmente tenha o seu gerenciamento. Você só precisa ver isso daqui, ir lá na sua corretora e fazer igual, ou seja, um Ctrl+C, Ctrl+V. Aqui abaixo eu mostro o resultado de alguns clientes e caso você tenha qualquer dúvida, clica nesse botão do WhatsApp que você será direcionado para o atendimento. E no atendimento nós iremos sanar essas suas dúvidas. Mas se você estiver procurando alguém que queira comprar e vender, que queira mostrar o caminho das pedras para você e você possa copiar e colar isso, eu, Gui Telles, posso te ajudar nessa jornada. Sem que você saiba fazer análise, sem que você entenda nada de cripto, sem que você precise entender de gerenciamento de risco ou sem que você precise investir nesses indicadores de informações privilegiadas, que ontem eu te mostrei que apenas uma diferença de um dia pode custar 5 mil dólares a mais nessa brincadeira. Sem falar a empresa sediada nos Estados Unidos, beleza? Bom, se você quiser, carteira Rumo ao Milhão, link na descrição. Essa foi a nossa análise de hoje. Se você gostou, deixa o seu like. E se você não é inscrito no canal, considere se inscrever. Um forte abraço e eu vejo você de volta aqui no canal amanhã. Valeu!